Bom dia, gente. Mas que bom dia mais fraco. Eu gosto de calor humano. Bom dia, gente. Bom dia. Agradecer muito ao pessoal aqui que nos convidou, na pessoa da Vanessa, e aí pedir para ela estender todo esse agradecimento a toda a liderança. É um grande prazer estar aqui, uma grande honra mesmo. Gostei da apresentação, não sabia que iam falar da Dora, que me traz bastante dor de cabeça e bastante alegria também. O que a gente vai falar aqui hoje é basicamente tudo que a Nina disse ali. Eu estava arrepiado com tudo que ela estava falando, né? Porque é o que a gente tem vivido lá, é o que a gente acredita. Então, eu queria combinar que não vai ser uma palestra, nada disso, vai ser mais um bate-papo, porque a gente está falando da gente mesmo. E aí, falando da gente mesmo, não tem por que a gente ficar confabulando muita coisa. Eu gostei muito de uma fala dela, que ela disse assim, olha, não, a gente fala de resultado, tá? Não é só brincadeira. Eu vou fazer uma provocação antes da gente começar. Não falamos de resultado. A única coisa que você pode fazer, se você quiser falir o seu negócio, é falar de resultado. De verdade, quem é que gosta quando abre aquela planilha e aí diz assim, olha aqui o resultado, a EBITDA, olha aqui o quanto entrou, o quanto saiu. Quem é que se motiva com isso? É que muitas vezes os líderes de empresas, eles acreditam, né, por conta de ego e tudo mais, e aí que a gente vai começar a entrar na psicanálise, que está todo mundo se importando com aquilo. E aí se engana. Eu sou psicanalista, atendo nas horas vagas aí, se é que existem horas vagas, e o que eu mais vejo na clínica é isso, gente querendo se enganar. Tem um conceito básico na psicanálise que diz assim, ó, que nós sabemos tudo o que precisa ser feito, só que a gente gosta de se enganar porque existe resistência. Vamos lá. Quem aqui não sabe que é bom acordar todos os dias às 5 da manhã, correr, fazer academia, comer brócolis, comer chicória, todo mundo sabe. Mas a gente prefere o que? O pão francês, com bastante margarina, o café com açúcar. Na hora do almoço, a gente vai lá e dá preferência para picanha com a gordura. A gente sabe o que precisa fazer. E a gente não faz, sabe por quê? Porque é gostoso não fazer o que precisa. Aí a gente começa a dizer assim, ai meu Deus, o meu corpo não tá legal, para ter atenção. Porque é aí que as pessoas começam a dizer, não, imagina, você tá bem, ou diz que não tá bem. Aí a gente reclama, você viu o que ela tá falando de mim? Se fazer de vítima. É gostoso. Líderes fazem isso também. Ninguém está dando atenção para a meta, ninguém está preocupado. Deixa eu falar uma coisa, e aí a psicanálise trabalha isso. Não está mesmo. De verdade, vou fazer algumas perguntas aqui. Como que é seu nome? Gabriela? Qual que é a coisa mais importante da sua vida, Gabriela? Sua família. Obrigado. Seu nome? Cristiano. Qual que é a coisa mais importante da sua vida? Família. Você com café, vou te atrapalhar. Seu nome? Fabiana. Qual que é a coisa mais importante da sua vida? Você. Muito bom. Olha só, isso é Freud puro. Você. Qual que é a coisa mais importante da sua vida e o seu nome? Isso. Wellington. Qual que é a coisa mais importante da sua vida? Família. Ninguém aqui falou Cicobi. Sabe por quê? Porque não é. De verdade. Ninguém levanta, começa a colocar a meia, colocar a roupa ali, se arrumar, dizendo assim, eu preciso ir lá, porque se eu não for, aquela empresa fecha. Se eu não for, tudo vai acabar. Meu Deus, se eu não for hoje... Sabe por quê? Sabe qual que é o maior indício de que ninguém tá nem aí pro Cicobi, pro Magazine Luiza e tudo mais? Feriado prolongado, não tem ninguém lá. Pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Não tem. E é isso que a gente está trabalhando lá na Cocre, para acabar com o ego dos líderes de achar que todo mundo está aqui porque ama. Não. E sabe por quê? Para buscar o dinheiro para a família. No meu caso, para a Dora, para minha mãe. Nós temos coisas que nos motivam. E o líder que não entende isso está se enganando. Se ele não entende que ninguém está nem aí para o negócio e não está mesmo, essa é a premissa, ninguém está ligando. Pode até se fazer, né? Não, imagina, eu sou uma pessoa comprometida com o resultado, com os valores da empresa, da corporação, porque se não disser isso é feio, né?
Mas a grande realidade, e a psicanálise traz isso, é que isso é tudo mentira. Podemos ficar 3 meses sem pagar o salário? A RH pode fazer isso? Todo mundo vai vir aqui? Ah, então não tem ninguém aqui com propósito. O propósito do Cicobi é gerar justiça financeira, tal, e eu me identifico. Balela, mentira. Justiça financeira para mim, para eu lá cuidar da minha família. Senão a gente não precisaria de salário. É pesado isso, né? É forte. Mas a gente precisa começar a parar de se enganar. É o que mais acontece na clínica, e aí foi por isso que eu decidi estudar a psicanálise. Para entender, a gente entende muito de negócio. Enquanto RH, a gente entende muito de assim, ó, vamos trazer uma palestra que vai motivar 10 formas de você trabalhar a liderança no seu time e tudo mais. Por que não acontece? Por que eu vou lá, dou a palestra sobre motivação, dou treinamento, a gente já trazia lá na Cochrane, Dale Carnegie, Dom Cabral, FGV, só gente de altíssimo gabarito para falar de gente, de como o líder tem que dar feedback. E sabe o que acontecia? 2 meses depois, às vezes 1 mês depois, porque existe um negócio chamado viés inconsciente. Eu não sou o que eu quero, eu sou aquilo que eu dou conta de ser. Isso é importante vocês gravarem. Eu não sou o que eu quero. Ninguém aqui é o que gostaria. Eu adoraria ser o Neymar. Tá lá, ganhando milhões. Tentei. Depois tentei ser cantor também. Não vai. O máximo que falam é que dá o violão para ele cantar de vez em quando aí. Aí quando eu canto, eu falo, para, calma, já tá bom. Não deu. Mas eu gostaria. E eu hoje me tornei aquilo que eu dou conta de ser. E sabe por que muitas vezes a gente não é o que quer? Porque existem travas emocionais no viés inconsciente. Do 0 aos 7 anos, a gente tem uma carga de informações que vão sendo armazenadas no nosso inconsciente. E a gente sente e experimenta tudo. Tudo que você é hoje, você sentiu e experimentou do 0 aos 7 anos. E aí depois você vive uma repetição. Todo sentimento, toda experiência já foi vivida até os 7 anos. E aí você começa a repetir. É aí que a gente começa a olhar e falar assim, mas eu já falei para aquela pessoa que ela é agressiva, ela não muda. Não muda. Não muda porque isso já está programado. A Nina falou das sinapses neurais, já tem uma avenida, uma Bandeirantes ali, ó, iluminada, toda pavimentada, não vai mudar. Vieira, mas e aí? Então você está dizendo que o ser humano ele é incapaz de transcender o que ele é? Não, ele é. Só que o Freud dizia uma coisa, que é tudo isso que a gente está levando de discussão lá para Cochrane, que é, para que o ser humano mude, ele precisa tomar consciência das próprias atitudes. Então eu jogo luz nesse inconsciente, mostro para ele o porquê ele é daquele jeito, e aí entra a segunda parte. Mesmo assim, ele não vai mudar, se ele não quiser. Eu entrei num desafio já faz 1 mês, de acordar todos os dias às 4h59 da manhã para correr, e diziam que era bom. Eu odeio, eu tô xingando todos os dias tudo que eu posso, mas eu tô fazendo porque eu tenho um viés inconsciente que me diz que aquilo ali não é gostoso, e eu não nasci para fazer o que é gostoso, muitas vezes eu nasci para fazer o que é preciso. E o que é preciso? Por que isso é preciso? Porque eu já fui no médico e ele já disse, ó, seu colesterol tá subindo, seu triglicérides, toma cuidado. Então, é preciso, mas existe uma luta do eu consciente com o eu inconsciente. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós, enquanto líderes, precisamos conhecer as pessoas na sua essência, a alma humana. Porque senão eu vejo alguém que não está integrando e falo o quê? Vagabundo, não quer trabalhar. Ou eu vejo uma pessoa que está, sabe, aquela... Eu acho que no Cicobi não tem. Mas sabe aquela pessoa que faz o trabalho e... fiz! Olha que lindo! Eu acho que não tem no Cicobi. O que tem por trás disso? Porque instintivamente, o que eu faço? Eu julgo. Quer se aparecer. Olha só que pavão, eu odeio gente assim. E aí o Freud diz uma coisa assim, ó. Se te incomodou, você é igual. Bateu, doeu, leva para casa que é seu. Eu sou igual àquela pessoa que eu tô criticando. A notícia péssima é que sim.
Se tá te incomodando, é porque ou você é igual, ou ela é melhor do que você naquilo que você é. Então você adoraria pegar aquilo e expor também. Aí, como ele fez melhor que você fica... Ai, onde já se viu? Não, horrível o que ele está fazendo. Tudo aquilo que me chama a atenção é porque já existe dentro de mim. Pare para pensar. Essa pessoa que você tanto critica, imagina lá, do trabalho, da família e tudo mais, tem gente que ama ela. E por que alguns amam e você odeia? Porque isso é seu. São conceitos, esse tipo de conceito a gente começou a trabalhar lá na Cocre. E agora a gente está dando um curso de psicanálise para 100% dos líderes. O que isso quer dizer? Em 3 anos todos terão um diploma, psicanalista. Mas Vieira, por que você não está treinando em como você dar feedback melhor, motivar a equipe? Ninguém motiva ninguém. Olha o motivo das pessoas, é a família. E aí, como é que eu motivo as pessoas? Descobrindo qual é o motivo delas. E se eu não tenho um líder que entenda essas raízes desses relacionamentos, ele nunca vai fazer esse tipo de pergunta. Qual que é a coisa mais importante da sua vida? Algum líder, não precisa nem levantar a mão, de vocês já perguntou isso para vocês? Fulano, qual que é a coisa mais importante da sua vida? Tem uma pergunta que eu faço lá nos processos seletivos, tem 2, essa é uma delas, e a outra pergunta que eu faço, que daí quebra todo mundo, eu pergunto para a pessoa, o que é a vida para você? Nossa, a pessoa... Aí eu faço de novo. O Abu Janra fazia isso no programa Provocações. E faço a 3ª vez, porque daí que vem a resposta verdadeira do inconsciente. Porque todo mundo vem, não, a vida é uma luta, onde você tem que se superar. No final, o que é a vida? A pessoa fala, minha mãe, minha filha, meu pai, minha esposa. Isso que a gente precisa começar a captar. Porque, sabe qual que é a raiz da palavra resultado? E é por isso que eu digo, você quer falir a empresa, fala de resultado na empresa. A raiz da palavra resultado quer dizer, no latim, resultar. Um passo para trás. Olha isso, que pesado. Quer dar passo para trás? Continua com reunião lá de planejamento. Planejamento estratégico é ótimo para uma coisa só, sabe o quê? Não cumprir. Orçamento, então, é delicioso colocar no orçamento para não fazer o que está no orçamento e depois pedir coisa que não está lá e incluir. E depois é ótimo para no final do ano cobrar o gestor. Você está estourando. É para isso. Porque por trás de todo esse processo, por trás de toda essa armadura, essa coisa de planejamento estratégico, existem pessoas que dizem, quero fazer, vamos cumprir, mas que tem um viés inconsciente que não faz porque ela tem outras coisas que as motivam. Enquanto a gente não entender isso, vai ficar patinando em resultado. Então, mas de onde veio tudo isso? Vamos jogar luz para esse inconsciente. Nós estamos formando psicanalistas lá na Cocre porque eu não quero mais líder. Liderança não existe. Existe gente bem estabelecida consigo mesma. Olha Hitler. Hitler foi um grande líder. Olha o que ele fez dentro do propósito dele. Fez coisas horríveis. E por que ele fez coisas horríveis? Porque foi dado um cargo de liderança para ele, para uma pessoa que era muito mal com ela mesma. Se você ler a biografia de Hitler, você vai ver que ele não era bem estabelecido com ele mesmo. Agora, pessoas bem estabelecidas com elas mesmas, quando estão na posição de liderança, fazem o que Jesus fez, fazem o que Luther King fez, fazem o que Mandela fez. Ele abre mão de si mesmo e coloca pessoas lá em cima. Porque ele entende que liderança é uma missão, não é uma posição. E aí eu quero psicanalistas líderes que sejam psicanalistas para entender primeiro a própria alma e depois para entender a alma humana, para ajudar essa alma humana. Gente, como que eu vou falar de resultado? O resultado vai acontecer. Eu estou destravando situações um resgate histórico aqui, e até para mostrar que se a gente não olhar para isso, nós vamos ver os nossos negócios acabando. Os negócios que estão prosperando são os negócios que estão destravando pessoas e as suas emoções. E os negócios que estão morrendo são aqueles que estão travando, processo, planejamento estratégico. Isso está acabando, tá? E não está acabando para daqui 20 anos. Talvez até o fim dessa década não existam as empresas que estejam focadas nisso. Se você não estiver focada no ser humano,
Você não vai sobreviver. A Nina trouxe um dado interessante que é, o Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. O quarto mais depressivo do mundo. Isso está aqui nessa sala. E aí eu, enquanto líder, eu vou falar de KPI, vou falar de planejamento estratégico. Eu tenho que falar de gente, são elas que estão fazendo. Então, hoje, por exemplo, quando a gente olha para o que estava acontecendo no mundo, a gente vê o seguinte, de 1920 até 2000, a gente viveu a época da qualidade, da produtividade, quem é mais antigo aí no mercado de trabalho, mais experiente, vai lembrar disso, qualidade total, programas ISO, só se falava disso. Depois, entre 2010 e 2010, nós vivemos a época da conectividade, a internet chegando, né? E aí foi um boom. Em seguida, de 10 a 20, a época da transformação digital. E agora, o que a gente está vivendo é a época da ambidestria corporativa. O que quer dizer isso? Eu tenho que olhar para frente, e eu tenho que olhar para processos, eu tenho que olhar para frente, mas no meio de tudo isso existem pessoas. Então eu tenho que jogar com as duas mãos. Eu tenho que saber fazer. Eu tenho que me preocupar com inovação, eu tenho que me preocupar com o processo, mas eu tenho que me preocupar com pessoas. Porque se eu desenhar o processo perfeito, mas se por trás desse processo tiver uma pessoa que não quer fazer, não vai acontecer. Não vai. E aí, onde que a gente... Por que a gente está nesse cenário hoje? Eu quis provocar vocês com esse slide aqui, porque nesse resgate histórico a gente começou a ver que o que aconteceu foi que nós fomos beber de uma fonte chamada Escola Clássica de Gestão. A Escola Clássica de Gestão, ela começa ali em 1959, daí eu trouxe aí uma porrada de livros para vocês, se quiserem anotar, para ler e tudo mais, que foi o que formou tudo isso que tem até agora, inclusive até o conceito de ambidestria corporativa. Essa Escola Clássica de Gestão veio dizendo como que as empresas deveriam cuidar dos negócios. Então vocês podem citar aí inúmeros autores e tudo mais, eles estão todos aqui. Foi isso que trouxe a gente até aqui. E aí, as empresas basicamente passaram a se organizar dessa forma. Veja que não tem nada de gente aqui. Existia organização de negócio. E aí organizou o negócio, o resultado aparece. E aí eu crio metas, resultado, forma de medir o resultado. Eu só não estava medindo até então saúde emocional, qualidade de vida. A gente só foi colocando. E isso foi ficando pesado. E de onde que a gente... Imagine assim, ó. Revolução Industrial, 1880, 1800, enfim, os últimos 50 anos ali depois do século passado. Revolução Industrial, todo mundo sai do campo, vai para dentro das fábricas e começa a trabalhar. E aí os gestores, né, os donos das fábricas, bebendo daquela escola clássica de gestão, começaram a falar, nossa, e agora? De que forma que a gente organiza isso? Não existia. Por quê? A agricultura era familiar. O que eu fazia? Eu tinha 9, 10 filhos para ter força de trabalho no campo. E eu me organizava, levantava às 4, 5 da manhã, um cuida da enxada, o outro cuida da marmita, e vamos. Era assim a organização da sociedade até então, mundialmente falando. Aí vai todo mundo para a empresa. Imagina, coloca todo mundo num lugar como esse aqui, com máquinas, e agora, como que a gente se organiza? Aí começou a surgir a ideia de chefe. E de onde, na época, qual era o único setor da sociedade que ele era minimamente organizado? Meta, objetivo, eu meço, era o exército, mundialmente falando. Nós estávamos saindo, quando surge a Escola Clássica de Gestão, vocês vão se lembrar bem, da Segunda Guerra Mundial. A Escola Clássica de Gestão surge em 59. A Segunda Guerra Mundial acaba em 45, depois vem a Guerra Fria e tudo mais, ou seja... O que no mundo tinha em termos de organização, de juntar um grupo de gente e falar assim, ó, temos um objetivo e vamos cumprir. Exército. E aí o que as empresas foram fazer? A Escola Clássica de Gestão foi ouvir o exército. Como é que organiza um negócio? E aí começaram a surgir essas coisas aqui, ó. Os drivers, força, penalidade, domínio, poder, o que é melhor, o que é maior, surgem cargos, né? A gente foi se dividindo em hierarquia, capitão, general, não tem? Capitão, general é o gerente, o diretor.
Aí o estagiário é ali o soldadinho, de chumbo. Não é parecido? Porque foi daí que a gente pegou a inspiração para formar negócios. E aí, olha que legal. A gente começou a colocar, inclusive, no vocabulário E como que a gente chama tudo isso? Colocamos no vocabulário das empresas. Na minha companhia é uma coisa do exército. O time de linha de frente. Vocês sabem o que significa time de linha de frente? Na guerra, é quem vai morrer. Eu vou atacar o da linha de frente, eu já sei que vai morrer. Eles mandavam, inclusive, na linha de frente, aqueles que estavam meio machucados e tudo mais. Aí a gente começa a dizer assim, ó, lá na unidade administrativa, viu, precisamos ligar para o time lá da linha de frente, que está na agência. Gente, nós estamos falando que eles estão ali para morrer. E isso tem viés inconsciente, eu sou o cara da linha de frente. Enquanto isso, o capitão está lá na salinha com ar-condicionado, dizendo o que corta, o que faz, o que não faz. E o que motiva as pessoas? Família. Aí a gente acha que elas vão mesmo para a linha de frente, falando, atira aqui, vou defender a minha empresa. Vai. Aí a gente começa a chamar escolha de pessoas para trabalhar com a gente de recrutamento e seleção. A gente começa a dizer que eu tenho subordinado, olha que coisa linda. A gente ainda está no exército. Com uma diferença. O exército hoje, né, antigamente a gente tinha 3 atores sociais muito fortes e que as pessoas respeitavam. A igreja, que dizia inclusive quando você podia casar, se podia descasar e se podia usar anticoncepcional. Alguém mais respeita isso? A não ser os muito religiosos, né, mas na sociedade em geral. Depois... além da igreja, nós tínhamos os governos. O governo dizia quando você podia sair de casa, os governos militares, inclusive, quando você podia entrar. Alguém mais respeita isso, a não ser nos países com ditadura? Nós já tivemos 2 impeachments. E toda hora o próximo vai ser impeachmentado também. E aí entra outro e estão falando que vão... O cara já é eleito falando de impeachment. E o terceiro grande ator social que comandava a sociedade em geral eram as empresas. Eu entro, trabalho 35 anos porque é status, eu aguento um chefe chato porque eu preciso sustentar uma casa. O lugar que eu mais trabalhei até hoje, em termos de anos, é na Cocre. Tem 5 anos que eu tô lá. Eu só trabalhei de 2 em 3 anos no máximo nas empresas. Porque o que me motivava não era mais a empresa. Eu tenho 35 anos. E os meninos hoje de 20, de 25? Ah, mas essa geração é uma geração perdida. Continua, vai falando isso. Geralmente os diretores, os chefes já com seus 50, 60 anos, só dá uma notícia, né? Precisamos dar uma notícia para esse povo. Vocês têm talvez mais 10 ou 15 anos de carreira. Vocês vão passar e vão deixar uma bomba para os próximos chegando, se não se preocupar com isso. O que motiva as pessoas? Então, quando a gente olha para a sociedade não quer mais viver em um modelo de exército. Porque nós não estamos mais em guerra. Que elas usem a sua criatividade. Vou eu lá no exército agora com o meu violão, Freud, na guerra. Não dá. Lá precisa de comando, controle. Aqui, nessa sociedade que a gente vive, precisa de liberdade, criatividade, saúde mental, estar bem. Então eu mudo do chefe capitão para um líder que entende da alma humana. Faz sentido isso para vocês? A sociedade está diferente. Então, aí nesse sentido, quem que é o líder? É aquele capitão que sabia de tudo, onde que o time está, que faz tudo, é onipresente, é onisciente, é um deus? Ou ele precisa ser uma pessoa em que ele vai ser um psicólogo, sociólogo, filósofo, que ele vai entender de tudo. Que ele vai entender dos movimentos da sociedade. Olha como era a posse do Papa em 2005 e como foi em 2013. Gente, nós não temos mais controle de nada. Aliás, a gente nunca teve, a gente só gosta de se enganar, lembra daquilo? O que eu dou conta de ser? A gente adora se enganar, a gente adora uma historinha.
Sentar na mesa e falar assim, agora eu tenho um cargo, todos me respeitam. Respeitam porque se ele te disser o que pensa para você, ele é mandado embora. Dê a liberdade para ele falar o que pensa sobre você, sobre o seu trabalho, para você ver. Ah, esse pensamento fosse audível. Aí eu preciso trabalhar o ego desse líder, para que ele consiga ouvir tudo aquilo que ele não quer ouvir. Porque eu só me incomodo com aquilo que eu estou ouvindo do meu liderado e não dou a liberdade, que a gente chama isso até de segurança psicológica. Segurança psicológica é o quanto eu posso falar para você o que você é dentro da empresa sem que você me demita ou me puna. E quando eu trabalho o ego desse líder, ele vai ouvir, seja coisa boa ou seja coisa ruim, e ele vai ficar bem com isso e não vai bater de volta no funcionário, sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele só vai analisar. Tudo aquilo que me incomoda é meu. É isso que a gente está trabalhando com os líderes e é isso que é importante fazer. Vieira, mas isso daí é lindo, é coisa do RH fofinho. Calma que vocês vão ver que não. Calma que vocês vão ver que quando você exponencia as pessoas, você tem resultados exponenciais. E é por isso que o Nivaldo está aqui, que ele mostra o quanto cresceu em grana para nós, para o cooperado. Nós costumamos dizer que nós não estamos vivendo uma mudança de eras, é uma era de mudanças. Veja o que vai acontecer com as empresas nos próximos anos, porque elas estão seguindo essa linha do comando-controle, essa questão ainda do companhia, da hierarquia, essas empresas vão desaparecer. Aqui nesse slide está dizendo que boa parte das marcas que nós conhecemos, elas vão desaparecer nos próximos anos e novas vão surgir. Eu nunca tinha ouvido falar da Cocre até 5 anos atrás. Até porque não tinha relevância, já existe há 54 anos, mas existia uma liderança até então de comando-controle. O Nivaldo chegou faz 6, 7 anos e começou a implantar esse jeito de ser, e aí o negócio ficou muito exponencial. Você hoje não compete com empresas, eu gosto muito dessa frase, você compete com transições de mercado. Vocês já pararam é importante. Tem um personagem que eu gosto muito na Bíblia, que é o Salomão. O Salomão eu considero que foi um filósofo sem o título de filósofo. O que o Salomão pediu quando Deus falou para ele, pede qualquer coisa que você quiser. Se deve falar isso para mim. Mas ele falou assim, eu quero sabedoria. E você sabe o que Deus fez com Salomão? Tá, vou te dar sabedoria. Ele colocou o Salomão sentado e o Salomão ficou sentadinho ali, ó. Ele ficava olhando formiga, ele passou a observar. Líder precisa fazer isso. Líder precisa estar sem nada para fazer. Precisa estar coçando aquelas coisas. Tem que ser. Para observar. Porque é aí que vem sabedoria. Então o Salomão ele começou a olhar formiga, pássaro, e ele começou a entender o que era a vida. E aí, entendendo o que era a vida, ele começou a colocar suas ideias no papel. E se a gente parar para observar, olhem os negócios que mais prosperam hoje em dia. Vocês lembram quando surgiu o YouTube, né? Era de graça. Você entrava lá, assistia e tal. E hoje? Hoje, você tem que assistir lá as propagandas ou você assina. Vocês lembram como surgiu o Nubank? Você abre conta de graça, recebe crédito, tudo de graça. Hoje já estão começando a cobrar. E aí, são inúmeros os exemplos. C6 também fez isso, o Instagram quando surgiu, o TikTok quando surgiu, tudo de graça. Gente, que delícia! Olha, de graça, eu posso usar. Já tá, o Instagram acabou de lançar o selinho verificado lá, você paga R$55 por mês e tem o selo verificado. Propaganda. Então, tudo no mercado hoje mudou. Não é mais produto. Primeiro eu ganho confiança das pessoas, eu entendo o comportamento dessa pessoa e aí eu ofereço produto. Porque ela já gosta de mim, já confia em mim. E se a gente parar para analisar, a sociedade como um todo mudou. Primeiro a gente experimenta, depois que a gente vê se fica. Como que era antes? Via alguém, vou falar da época da minha mãe e talvez da minha avó. Via alguém lá no baile, na igreja, ai que lindo. Levava a família pedia em casamento pro pai.
marcava a data do casamento, talvez pegava na mão, dava um beijinho ou outro escondido, casava. Ou seja, eu não conhecia o produto. Casou. Hã? Não, sem test drive. Comprou, abriu, não era o que eu esperava. Só, azar seu. E hoje? Eu fico com a pessoa uns 6 meses, que é mais ou menos a regra que existe aí. Pô, em 6 meses ele não te chamou para namorar ainda? Não, acredita? 6 meses ali é um tempo, bom, de 3 a 6 meses, mas eu vou ficando. É o famosa tô enrolada. Tô enrolada é o teste ali. Depois de 6 meses eu namoro. Aí vira namoro, não, agora é namoro. Aí namora, tal. Vai casar? Não, a gente vai morar junto. Aí mora junto. Uns 2, 3 anos. Deu certo? Deu, agora eu caso. Gente, por isso que o Salomão, para mim, realmente ele foi o maior de todos. Porque ele ensinou pra gente que a gente precisa observar o que está acontecendo. A mudança de comportamento das pessoas está mudando os negócios. Então, a gente precisa observar o que as pessoas são para entender para onde os negócios irão. Quem é que abre o Instagram, por exemplo, para ver propaganda? Mas a nossa cooperativa posta produto? Olha que cartão bonito que eu tenho. Olha que consórcio, semana do Black Consórcio. Ninguém está querendo ver isso. Agora, quantos de nós temos coragem de falar isso numa reunião de diretoria? Por quê? Comando, controle. E aí que eu digo, estamos nos enganando e estamos caminhando passos largos para a falência. Porque eu quero me enganar de que o modelo anterior ainda dá certo, ele não dá. O modelo mudou. E aqui eu tenho aqui 12, né? Como era antes, gestão assegurada por regras e procedimentos. E agora, gestão assegurada por millennials e nova força, forma de trabalho, inovação, enfim, tudo mudou, é muito mais focado no ser humano. Pode resistir ao quanto você quiser a essa transformação já aconteceu. Vivemos uma mudança de eras, não era de mudanças. Mudou, já virou a chave. E se a gente está olhando para planilhas de resultado ou para planejamento estratégico e está vendo que não está sendo cumprido o planejamento estratégico, é porque eu não estou olhando para a gente. Ninguém mais se motiva de dizer, eu tenho a marca Cicobi aqui em mim. Eu sou eu. Adorei a resposta dela. O que te motiva? Eu mesmo. As pessoas são marca hoje. As pessoas são maiores que as empresas. É isso que as empresas precisam reconhecer. E as empresas precisam criar ambientes onde as pessoas tenham liberdade de falar, porque elas serão reconhecidas com isso. Elas vão ter resultados com isso. Então, quem que deve ser o líder hoje em dia? Tudo menos chefe. Tudo menos, inclusive, esse nome, líder. Eu preciso ser uma pessoa que entende da alma humana. Que consegue falar bom dia para alguém e saber se no bom dia é verdade. Vocês sabiam que 85% das nossas falas diárias elas são mentira? A gente mente o tempo todo. Aquilo foi bom. Não foi tudo tranquilo, não foi tudo tão bom. E esse é um exemplo muito simples, mas que exemplifica mesmo, né, que clareia pra gente a ideia de que tem muito mais coisa acontecendo dentro da nossa empresa do que a gente acha que está acontecendo. E o líder só vai ter esse viés, essa preocupação, se ele tiver preocupação com ele mesmo. Sabe por quê? Outra frase do Freud. Ninguém muda ninguém. É a pessoa que, pelas próprias experiências de dor ou de sofrimento, que decide mudar. Eu, enquanto RH, eu, enquanto empresa, eu posso fazer uma coisa. Coloco luz. Vou lá, dou o curso de psicanálise, dou terapia e coloco luz. Então, a gente assinou, por exemplo, a UELS, a gente tem um convênio com uma clínica de psicanalistas lá, que os funcionários podem fazer terapia a R$70 por mês. Por terapia. Então, nós fazemos isso. Aí o líder começa a não se interessar por isso, aí é uma decisão de negócio, porque isso dá resultado. Aí eu olho para o líder e falo assim, aqui você tem que cuidar de gente. E para cuidar de gente, você precisa cuidar de você.
Qual que é a regra básica do amor? Vou pegar um exemplo do próprio Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Nossa, essa frase é maravilhosa. Amar o próximo é aquele que está perto de mim. Como a si mesmo. Aí eu não me amo. Vocês estão entendendo por que tem chefe que pisa, que humilha? Essa pessoa está sofrendo. Ah, mas ele é os nomes mais bonitos, né? Sim, a sensação que dá em nós que estamos embaixo e sofrendo é essa. Mas pensem numa coisa, eu só dou aquilo que eu tenho. E se eu quero uma liderança que exponencie as pessoas, eu preciso cuidar do ser humano líder. Por isso que no nosso programa de liderança, chamado SER, de saúde mental, empatia, resultado e humanidade, eu não falo mais de resultado. Não existe. Ai, quanto vai dar? Não, esquece. Isso aí é premissa. Eu falo disso lá no começo do ano, quando a gente estabelece as metas, e depois eu vou falar de, você tá bem? Como que tá sua filha? Como é que tá seu filho? É isso. Então, no ser, eu vou falar de viés inconsciente, de id, de ego, de superego, de Jung, de Freud. Porque são essas coisas que podem me fazer não buscar o resultado. Existem vieses inconscientes o tempo todo agindo. Por que eu estou chegando atrasado no trabalho? Por que eu não estou fazendo o trabalho que me pediram? Por que eu não tenho o relacionamento amoroso que eu sempre sonhei? E aí, namoro, e ai meu Deus, eu não tenho sorte, o dedo é podre mesmo, né? Eu sempre escolho o mesmo perfil. Já se perguntou o porquê gosta desse tipo de perfil? Eu atendo muito isso na clínica. Ah, é porque eu já estou no 3º casamento e eu sempre pego a pessoa que no começo é maravilhosa, depois me xinga, depois me dá atenção, eu tenho que viver correndo atrás. E por que faz isso? Já apareceu alguém bom na sua vida que abria a porta do carro, que mandava flores? Ai, que chato. Ai, meloso demais. Não consigo, a pessoa toda hora, como eu tô, queria me dar remédio, ai, não aguento isso, eu gosto mesmo de ser humilhada. Claro que a pessoa não fala assim, mas aí eu pergunto pra ela, esse é chato? Por quê? Já viciou o cérebro em adrenalina, já viciou o cérebro no caos, na busca, na falta, e nós viemos de uma geração que cresceu sem pai e sem mãe. O pai estava distante, a menina aprende o quê? O homem bom é aquele distante. Aquele que eu vou buscar. Toda hora. Quando ele está aqui, sai de perto. Eu tenho sempre que buscar. E o menino aprendeu quase a mesma coisa, porque as mães começaram a sair também. Então eu estou sempre na busca. Olha quanto viés inconsciente. E aí a gente vive uma geração hoje que é uma geração de busca. E que quando encontra fica infeliz. Não consegue ter paz. É uma geração erotizada, e a palavra erotismo vem de Eros, que foi o Platão que inventou do amor platônico, e o Platão dizia isso, que o ser humano, ele gosta da busca. E isso realmente, a gente gosta dessa busca. Mas o Sócrates, ele trazia uma outra relação de amor, que é a relação que dizia assim, não, o melhor é o amor filia, que é aquele amor que enquanto eu estou aqui, eu construo e eu gosto de estar aqui. E tem hora que a gente quer buscar, e tem hora que a gente quer estar aqui. Então, qual que é o melhor? O que busca ou o que está aqui? Eu diria que é uma junção dos dois, e aí eu trago o próprio exemplo do líder Jesus, que dizia que o melhor amor que existe é o amor ágape. Eu vivo incondicionalmente pelo outro. Vieira, do que está falando Sócrates, Platão, Jesus, é isso que eles aprendem. Os líderes. É isso aqui. Porque resultado vai acontecer se eu viver incondicionalmente pelo outro. Inclusive, essa foi, o Nivaldo vai mostrar daqui a pouco, essa foi a nossa declaração de cultura. O que a gente espera do nosso líder e o que a gente espera do colaborador? Viver incondicionalmente pelo outro. Porque se eu viver pela busca, como dizia Platão, eu vou buscar o cargo de diretor. Quando eu chego, eu não estou feliz, eu não estou completo. Problema para a empresa.
Se eu viver o amor pregado por Sócrates, não, tá tudo bem aqui, eu tô feliz aqui, eu paro no tempo, eu não inovo. Mas se eu viver o amor ágape, que é o amor pregado por Jesus e que dizia que eu vivo pelo outro e vivendo pelo outro eu me satisfaço incondicionalmente porque o meu prazer está em construir junto, aí a gente vive um negócio que a gente vive falando, cooperativismo. Vocês estão vendo como está complexo hoje em dia trabalhar gente nas empresas? E a gente está precisando voltar, tem um filósofo chamado Bauman, que ele diz muito isso, né, da sociedade líquida e tudo mais, ele fala assim, ó, sabe o que está acontecendo? A gente está tendo que... E ele é um filósofo ateu, né? E ele diz assim, nós estamos precisando voltar às raízes. E tem alguns livros dele que diz assim, ó, quem é de religião, volta para a religião. Quem é de espiritualidade, volta para a espiritualidade. Quem é filósofo, volta a contemplar, porque a gente vai acabar se matando. Olha aí, o país mais ansioso e o quarto mais depressivo do mundo. Dentro das organizações. E a gente olha para o resultado e não sabe por quê. É claro, eu tenho uma vida onde eu não sou feliz no relacionamento. Eu não sou feliz com a família. Eu não sou feliz com os meus hobbies. Eu nem tenho hobbies. Eu fico maratonando lá Netflix. Nossa, esse final de semana eu vou... Cuidado, pode ser depressão. Tudo que é demais esconde uma fraqueza. Toda força excessiva é para esconder um problema. E eu tenho uma vida toda desarrumada e vou, sim, dar aumento de 20%, 30% de sobras para o cooperado. Vou. Não vou. Aí o cooperado senta na minha frente, como eu já vi, por exemplo, em uma das nossas agências, aconteceu isso. O cooperado estava no caixa, e eu ouvi isso, antes da gente ter esse programa, aí que eu fiquei, gente, e eu estava estudando psicanálise. O cooperado estava no caixa, e aí a gente estava na época de, se eu não me engano, era de consórcio ou seguros, mas tanto faz. E aí a Caixa disse assim, vamos fazer um seguro hoje? Ah, não posso, eu tô com a minha filha lá nos Estados Unidos, ela quer voltar, eu tô precisando de R$5.000 para poder... trazê-la de volta, então eu não tô tentando juntar dinheiro. Ah, tá bom, quando quiser seguro, volta. Eu fui lá e falei, ele podia fazer um crédito. Eu não ouvi, e não ouviu mesmo. E eu não crucifiquei aquela menina. A gente não tinha da cultura do como você tá. Eu queria vender o seguro. Tô seguro, consórcio. E se é semana de crédito, mas o cooperado não tá na semana de crédito. Semana do culto, volta semana que vem, que é aí que é a do crédito. Não. E aí vocês entendem o que é viver incondicionalmente pelo outro? Viver incondicionalmente pelo outro é ver, como que é seu nome? Lucas. É ver o Lucas chegando e falar assim, olhar no olho. E aí, cara, tudo bem? Dá a mão pra ele. Como é que você tá? E fica. Pela mão, pelo olhar, você consegue ver se a pessoa tá bem. Viver. Só que para isso, eu preciso estar bem comigo. Por isso que o que a Nina disse é sensacional. Vai pra terapia, vai buscar autoconhecimento. Com uma dor aqui dentro, tão grande, que eu não tô olhando o Lucas. Eu vou fazer assim, ó. E aí, como é que você tá? E vou embora, porque aqui dentro tá doendo, eu não quero saber do outro. Eu tô com uma dor tão grande que eu quero resolver a minha dor. E nada mais egoísta, narcisista. Quem me seguir depois vai ver que eu falo muito de narcisismo lá nas mídias. Narcisista do que isso. E a gente está vivendo uma pandemia narcísica. É uma pandemia narcísica, é uma pandemia de gente que não cresceu, de pessoas que continuam infantis. E aí, como que tá ficando a vida das pessoas? Num apartamento com um cachorro, sozinho, maratonando, na Netflix. Então, o líder precisa saber de tudo isso. E não tem nada de errado com essa vida, tá, gente? Mas o líder precisa saber de tudo isso. Que a infelicidade do mundo está fazendo negócios desaparecerem. Eu resumiria nisso. O mundo está infeliz, está depressivo, e os negócios estão acabando porque eu estou tentando tratar depressão com comando-controle. Olha, a Nina trouxe quantas pessoas começaram a tomar remédio para dormir. Sertralina, fluoxetina, são coisas do nosso dia a dia hoje.
desvenlafaxina, olha só quanta coisa. Quando eu estava fazendo psicanálise, eu não podia atender ainda. 4 meses antes de eu começar a atender, minha agenda já estava lotada. Quem quiser estudar psicanálise, psicologia, vai ter emprego garantido para o resto da vida. Porque nós estamos nos afastando do ser, e nos afastando do ser, nós estamos ficando sozinhos, e nós não somos seres que podem viver sozinhos. Gostando de religião ou não, é mais a título de comparação. Quando Deus olha para Adão sozinho lá no Éden, o que ele fala? Não é bom que o homem viva sozinho. E aí ele cria Eva junto para poderem viver juntos. Não tem viés religioso isso aqui, mas é só para vocês entenderem que filosoficamente o ser humano não é um ser sozinho. Da angústia, da tristeza. Ai, mas eu gosto da minha solitude. Gosto, caramba, só posta. Solitude é um negócio que não existe. Eu tenho bastante debates com psicanalistas, porque eles falam, não, você tem que aprender a viver sozinho. Não, você tem que conseguir viver sozinho. Aprender a viver sozinho é péssimo. Eu consigo, eu não tenho necessidade de pessoas, porque senão me coloco em relacionamento tóxico, eu aceito qualquer emprego, porque eu tenho a necessidade de ter alguém. Não, mas eu consigo. Mas quanto tempo? Sei lá, 2 meses, 1 ano. Eu preciso de gente. Eu tenho que me relacionar, eu tenho que olhar no olho, eu tenho que entender o que as pessoas querem, o que elas pensam. Assim que eu vou ganhar dinheiro. Assim que eu vou fazer negócio prosperar, assim que a minha vida vai prosperar. E é isso que a gente fala com esses líderes. Isso já transformou muito o nosso resultado, foi através disso que a gente se tornou a melhor cooperativa de crédito para se trabalhar no Brasil, a 4ª melhor empresa do estado de São Paulo e a 8ª melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Não é à toa que... Obrigada, vi ela fazendo assim. Não é à toa que com tudo isso o Nivaldo vai mostrar o resultado, fez assim, ó, foi lá nas nuvens. O que a gente fez? Se você me perguntar, Vieira, os processos e o planejamento da Cocre, eles estão todos ótimos? Não, não tá. Na verdade, está bem ruim. Nossos processos e nosso planejamento. E é o foco nosso agora arrumar isso. Mas aí eu preciso fazer o reconhecimento ao líder que eu tanto admiro, que é o Nivaldo, que trouxe e falou assim, não, primeiro gente. E só cuidando de gente o resultado foi nas nuvens. Porque as pessoas começaram... Gente, é incrível quando você não precisa cobrar. Até em relacionamento, pode ver. Se você está cobrando aqui, não tá rolando. Eu tenho hoje comigo, na minha equipe, 10 pessoas. Você sabe quantas vezes eu cobro eles no mês? Nenhuma. Eu não faço uma cobrança. Tem hora que eu brinco com eles. Gente, eu não consigo nem cobrar esse time. Porque eles vão entregando. E sabe como que eu faço a gestão? Eu chego lá, eu puxo uma cadeira e começo a brincar. Contar uma piada. Pergunto do final de semana. Eu sei como tá a mãe da Laís e a filha dela, que é uma colaboradora. Eu sei como tá o Thiago, que é o marido de uma das colaboradoras. Eu sei como tá a mãe da Cris. Eu sei os problemas que ela tá passando. E realmente me importo com isso genuinamente. Não é porque eu sou líder. Eu sou gente. E sabe o que é melhor? Quando eu tenho problema, eu tenho onde encostar. Problema no trabalho, problema pessoal. Ai, não pode falar de problema pessoal. Ah, não pode dentro do trabalho? E você faz o quê? Não é pessoa, então é robô? Se eu parar de fazer tudo isso, eles param de fazer. Eu tô aqui. Sábado, a gente tem uma das maiores festas do ano, que é a confra da firma que a gente tem. Tem 3 pessoas lá organizando. Perguntem para mim se eu já vi, o Nivaldo pode ser que brigue comigo, mas perguntem para mim se eu já vi programação, PowerPoint, não vi nada. 100% de confiança, porque eu sei que eles estão lá, não é por causa do trabalho, não é por causa da Cocre, eles estão exponenciando e dando o melhor e estão cuidando e tá me dando o tempo de, igual Salomão, sentar, observar e ver quem tá bem, quem não tá. Meu papel é cuidar de gente. E elas cuidam do resultado. E aí o resultado aparece sem falar de resultado.
Aqui, somente um exemplo do conteúdo que a gente está trabalhando. Olha só o que é consciente na nossa vida e o que é inconsciente. E aí, os 85% das nossas ações estão no inconsciente, que é o id e o superego. O que o id é na psicanálise? Uma aulinha básica de psicanálise aí. O id são os meus desejos mais profundos, aqueles que eu não conto pra ninguém, mas ele norteiam o meu sentido de prazer. Ele é caótico, ele não segue regras. Então o id, quando alguém me fala alguma coisa, eu tenho vontade de falar, vai, pá. Isso é id. Aí eu vejo uma menina bonita, falando, nossa, lá em casa isso aí, hein? Ou vejo um cara bonito, a menina vê também, nossa, isso aí, hein? Esses desejos, eles existem. É ele que nos faz pegar a coxinha e não o brócolis. É ele que nos faz ir no rodízio de pizza e não numa saladaria. É o id. E o id trabalha em cima disso. Prazer, prazer, prazer. Quanto mais depressivo eu estiver, mais id vai ter agindo em mim. Por quê? Se eu tô mal, o cérebro quer que eu fique bem. Ele quer me tirar daquela fossa. Infelicidade não faz bem pra ninguém. Eu digo que o único ser que consegue inovar em feliz é cantor sertanejo, né? Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Olha só. Feliz você não consegue pensar nisso. Você tem que estar na fossa. Então, quando eu tô mal, eu busco prazer pra ficar bem. Pode ver, quando você tá mal mesmo, é que você tem vontade de comer muito, de meter o louco num sorvete, de sair pegar geral, de beber todas, de apagar. Por quê? Você precisa preencher o seu vazio com coisa boa. A agressividade também é id. Então toda agressividade tem depressão por trás. Então o líder que chega arrebentando lá e mandando em todo mundo, que é autocrático e que ele humilha, tá triste. Você pode ter certeza. Tá com um problema. Uma das coisas que eu faço para perceber é pegar a letra da pessoa. Toda pessoa até hoje que eu peguei a letra, que eu fiz um curso de grafologia, depois eu posso ver como é que você tá, por exemplo. Pela letra eu consigo ver. O inconsciente solta pela letra se a pessoa tá traindo a esposa, se ela não tá. Eu já falei que eu não namoro mais ninguém sem ver a letra. Agora eu tô querendo aplicar a grafologia e PDA, inclusive. Mas a pessoa que está agressiva, ela está nesse processo depressivo. E o id fica ali, ó. Vai lá, porque quando ele agride, ele se sente o quê? Maior, melhor. O ego dela não é grande, é desse tamanhozinho assim, ela nos conhece. Aí vamos pegar o exemplo aqui. Você foi lá, você comeu, ou transou com quem não deveria, bebeu o que não deveria, tá? Mas foi bom. Vocês já devem ter sentido isso. O que vem depois? Meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, não bebo nunca mais, eu juro, nunca mais eu vou beber. Olha essa ressaca. Ai, meu Deus do céu, nunca. Olha o que. Perdi todo o trabalho de um mês de dieta, olha o que eu fiz. Isso é o superego. Tá dizendo, você não devia ter feito isso. Olha só. Beijou que não deveria, ficou que não deveria, transou, comeu demais, bebeu demais, foi agressivo demais, vem a culpa. Quem não tem isso, superego? Só psicopata e narcisista. E líder geralmente tem um grau alto disso, viu? De psicopatia e narcisismo. Porque tem o ego não estabelecido. Só que dá resultado, ó. O resultado limitado, né? Porque o resultado ilimitado só é dado por pessoas que estão usando a sua potência ao máximo. Que estão fazendo não pelo trabalho, mas porque estão se sentindo valorizadas. O senso de valorização é a base da motivação. Me sinto útil. O senso de utilidade. O superego vem e te massacra. Olha o que você fez. Não presta, não vale nada. São os nossos valores que a gente aprende pela família e pela religião. Aí eu fico mal. Eu fico mal quem que entra em cena? O id de novo. Ah, não fica tristinha. Como de novo, transo de novo, bebo de novo, para ficar bem. Prazer instantâneo. Aí, tô bem. Quem que entra em cena de novo? De novo? Você não vale nada mesmo, não? E pau, e apanha, fico triste. Quem que vem de novo? Gente, é a vida de quem não se conhece.
É triste desse jeito. Como que eu resolvo isso? Trazendo para o consciente, colocando luz, trabalhando o meu ego, o que eu sou, o que eu não sou. Eu vou dar um exemplo. Foi falado aqui hoje, né? O Vieira adora microfone. Gente, queria me matar até 2, 3 anos atrás. Queria me ver bravo, agressivo, era dizer, mas você gosta do microfone, hein? Eu ficava, não gosto. Você é pavão, né? Eu não sou. Você gosta de aparecer? Eu não gosto. Porque eu não me conhecia. Quando eu trabalhei na terapia e vi que eu sou muito burro para matemática, mas não é burro num nível pequeno, não é muito. Eu não sei fazer contas básicas. E eu queria ser bom nisso, eu queria que as pessoas vissem que eu era bom. Ó, as pessoas. E eu trabalhei na terapia que eu sou ruim na matemática, mas que eu sou bom no palco, eu gosto. Não é porque é uma habilidade melhor que a dos outros, ou pior, não, é só a que eu tenho. É só que eu gosto de fazer, e se faço melhor ou pior do que as pessoas, tanto faz, é o que eu gosto de fazer. Trabalhei isso, me libertei. Agora, quando dizem que eu gosto de palco, eu sim, cadê? Quero. Porque eu assumi o que eu sou. E fiquei em paz com isso. Só dói quando eu tenho dúvida. Ai, você é gay. Não sou! Não precisa doer. Se você está em paz com o que você é, tá tudo bem. Ai, você é agressivo. Não só, e fica agressivo mesmo, né? Só dói aquilo que eu não tenho certeza. Quando alguém fala alguma coisa sobre nós, tem duas possibilidades. A primeira é verdade, não tem por que eu me ofender, afinal é verdade. Vieira gosta de palco, é verdade. Eu amo. Amo. Vieira gosta de palco. Se for mentira, não tem por que eu me ofender, afinal é mentira. Só que eu só tenho essa consciência depois que eu me conheço. Senão eu fico buscando validação do outro. É basicamente isso que a gente está vivendo lá na Cochré, falando de gente. E eu resumiria na frase de Jung: conheça todas as teorias. Domine todas elas, todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana,